Mulheres na Física e Química. O meu nome é João Paiva, juntamente com o Carlos Fiolhais. Vamos conversar um pouco e partilhar a nossa conversa sobre este assunto tão relevante na ciência, na Física e Química em particular e na sociedade. Começando com uma nota muito otimista, digamos assim, sobre o tempo que vivemos, concretamente na nossa cultura, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo ocidental em particular. Felizmente para nós, muito se caminhou e muito se conquistou no que diz respeito à promoção feminina na ciência e à ação concreta e fecunda do exercício científico por parte das mulheres. Foi um processo longo, demorado, certamente também com muitos problemas que não sabemos todos, mas pleno também de virtudes. Uma referência particularíssima é devida a Marie Curie. Nós sabemos da própria historiografia a importância que é, quando fazemos um olhar histórico, de mergulhar na mentalidade da época. E quando falamos de Marie Curie, que ganhou o Prémio Nobel da Física e da Química, notavelmente, redobramos a excepcionalidade do caso ao imaginarmos numa cultura da época em que a mulher tinha bastante dificuldade em se ingrar, em ter iguais oportunidades e iguais protagonismos. Portanto, de facto, Marie Curie marca uma era relevante e, de alguma maneira, foi pioneira e alavancou a situação em que chegámos. Hoje, em Portugal, por exemplo, há uma grande percentagem de mulheres que se candidata a cursos científicos, há uma grande quantidade de mulheres que fazem ciência, começa a haver bastantes mulheres que estão na liderança científica. Em Portugal estão lançadas algumas obras que são relevantes. Recentemente, um livro do nosso colega João Paulo André, da Universidade do Minho, é uma referência muito importante para o papel feminino na ciência, um documento cheio de valor histórico e científico, onde personagens como Marie Curie e outras são focadas e exploradas no seu contexto. Também a nossa colega Raquel Gonçalves Maia tem trabalhado imenso na história da ciência em geral e também na evidência do papel de algumas mulheres na ciência. É importante voltarmos agora a Marie Curie, fazendo uma referência também à sua filha, Irene Curie, que juntamente com o marido, Frédéric, foram também dois importantes cientistas e, neste caso, voltando a Marie Curie, sublinhar que ela não só conseguiu ser uma grande cientista, provavelmente também uma grande mulher e uma excepcionalíssima mãe, de tal maneira que a sua filha, curiosamente também depois a terceira geração, acabaram por trabalhar muito bem em ciência. Passo a palavra ao Carlos, que nos vai falar de outras importantes protagonistas. Na física também foram raras as mulheres que ganharam proeminência. Depois de Madame Curie, a mulher que trabalhar em física que alcançou esse maior galardão foi uma alemã, mais tarde imigrada para os Estados Unidos, Maria Goeppert Mayer, que ganhou o Prémio Nobel da Física pelo seu trabalho sobre a estrutura nuclear. O que é que isso quer dizer? Já se conhecia a estrutura atómica, a organização dos elétrons em camadas, quando estão camadas cheias de elétrons, há estabilidades especiais, e ela percebeu que o mesmo se aplicava aos núcleos atómicos. As partículas agora não são os elétrons, são os prótons e neutrões, mas também ocupam camadas à semelhança dos elétrons no átomo, e quando há camadas fechadas, como é o caso do hélio, como é o caso do oxigênio, esses núcleos têm particular estabilidade. E foi uma mulher que descobriu isso, uma mulher que andou anos a fio atrás do marido, que também era cientista, e hoje o marido é desconhecido. O marido é que tinha, digamos, o lugar de professora universitária, e ela tinha um lugar secundário, mas mesmo assim ela triunfou e tornou-se, digamos, uma figura de referência na física nuclear. Mas na física nuclear há injustiças.
relativamente ao papel da mulher. Uma dessas maiores injustiças é o caso de uma austríaca, Lisa Meitner, que foi a primeira pessoa a interpretar a cisão nuclear. A cisão nuclear foi descoberta pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ironicamente, a Segunda Guerra Mundial iria acabar precisamente com a bomba atómica, em 1945, resultado precisamente da desintegração do urânio, do elemento pesado. Ora bem, foi um químico alemão, Otto Hahn, que observou a desintegração do urânio, percebeu, digamos, que o urânio, de algum modo, desaparecia dando lugar a outros elementos químicos, mas quem interpretou teoricamente essa quebra, cisão do núcleo, depois tratava-se de uma quebra do núcleo, foi a Lisa Meitner. E o que é certo é que o prémio Nobel foi dado ao Otto Hahn e não foi dado nunca à Lisa Meitner, apesar de ela ter sido nomeada várias vezes, quer para o Prémio Nobel da Física, quer da Química. E há outros casos de injustiças flagrantes. Há uma astrofísica que está viva ainda e que, enquanto jovem, no seu trabalho de doutoramento, foi a primeira a observar aquilo que na altura se chamou pulsares, porque era um sinal de rádio que vinha do espaço e, portanto, tinha pulsos de uma grande regularidade, essas ondas de rádio. Até na altura, a brincar, alguém disse que podiam ser extraterrestres a mandar um sinal, mas esses pulsares são estrelas especiais em rotação, estrelas muito densas. Outro nome para os pulsares são estrelas de neutrões, e o que acontece é que ela não teve o prémio Nobel, apesar de ter sido ela a fazer a descoberta. Estás a falar de Jocelyn neste momento? Jocelyn Bell Burnell não teve o prémio Nobel, apesar de ter sido ela a fazer a descoberta, mas quem teve foi o seu supervisor e um colega do supervisor, e, portanto, enfim, não foi feita justiça. Ela aceitou, não protestou muito, mas é um exemplo digamos, enfim, do facto de, infelizmente, o papel da mulher nunca ter sido, até há bem pouco tempo, devidamente reconhecido. É verdade, isso é um reflexo também da própria sociedade e hoje menos, felizmente, do que ontem, mas de certeza que terá havido muitos protagonismos femininos mais ou menos escondidos, até se diz isso de Lavoisier, por exemplo, e da sua esposa, etc. E, portanto, são aspectos históricos relevantes que também convém chamar para aqui. E eu agora convoco Dorothy Hodgkin, que é, de facto, uma das personagens químicas mais relevantes no feminino. Ela nasceu no Egito, que tinha forte influência britânica, no início do século XX, e associa-se, e bem, a cristalografia de raio-x, que tem hoje uma relevância importantíssima na determinação da estrutura e da posição relativa dos átomos em estruturas mais ou menos complexas, e os trabalhos aqui feitos possibilitaram, nomeadamente com mais detalhe, conhecer a estrutura da penicilina, da vitamina B12, e acabou por dar origem a um justo prémio Nobel para esta famosa cientista. Aliás, ela acaba por fazer também uma ponte muito interessante entre a física e a química. Os químicos já andavam há algum tempo no encalço do estudo da química da vida, quer no conhecimento da sua estrutura, quer na síntese, e de facto ao conseguir esta ligação ainda mais da química à química da vida, se quisermos ao terreno também da bioquímica, dão-se espetaculares avanços, mais uma vez, aqui no feminino. Esta cientista acabou por sofrer de artrite reumatoide e de ter um final de vida com algumas dificuldades, mas sempre com grande ânimo em relação à ciência e à promoção da ciência. Eu não sei, Carlos, talvez nos possas ajudar aqui na cristalografia de raio-x, de explorar um bocadinho melhor em que consiste esta técnica, enfim, que tem a ver também com a interação de radiação com matéria, sim, mas onde a imagem resulta de um exercício de cálculo feito depois das interações da radiação com a matéria. Sim, manda-se raio-x para cima de um cristal, temos ali o cristal é um conjunto de átomos ordenado, ou moléculas ordenado, e digamos,
a luz raio-x, luz muito energética, passa e vai formar, através de um processo de difração, vai formar imagens numa chapa fotográfica. E olhando para essas imagens, nós conseguimos reconstruir, então aí há de facto um processo de cálculo, qual é a estrutura. E esta é uma maneira bastante comum de conhecermos, digamos, a ordem escondida da matéria. Hoje em dia, até para moléculas complexas, fazemos cristais com elas e usamos raio-x que vêm de umas máquinas chamadas sincrotrões para analisar, sei lá, estruturas de proteínas e outras moléculas do reino da bioquímica. Ok, muito bem. Talvez à altura de irmos agora a Rosalind Franklin, enfim, uma química notável, britânica também, que tem importantíssimas contribuições no que diz respeito ao conhecimento da estrutura, enfim, do DNA e do RNA. Já eram conhecidas, mas a sua estrutura, enfim, foi descoberta com um trabalho laboratorial muito forte desta cientista. Mais uma vez o raio-x. Mais uma vez o raio-x. O raio-x, quer dizer, os raio-x de facto foram descobertos no final do século XIX e vão dar o primeiro prémio Nobel ao seu descobridor, o alemão Wilhelm Röntgen, mas é depois, nos anos 50, 1953, que com as imagens desta cientista, feitas com raio-x, que se vai descobrir a estrutura, digamos, em dupla hélice do ADN. Eu diria até que, embora analogicamente, porque não é a mesma coisa, assim como nós hoje, através do raio-x, do ponto de vista humano, conhecemos o nosso interior e a nossa estrutura óssea, se quisermos, de alguma maneira, embora com maior sofisticação físico-química, do ponto de vista analógico, podemos dizer que há aqui também o raio-x das estruturas moleculares e a importância, digamos assim, sim, é uma metáfora, que isso teve, não é? No sentido metafórico. Há aqui uma história, mais uma vez, uma história que pode ter, embora no sentido especulativo, alguns entrelaçamentos de menor visibilidade feminina, porque o Watson, o famoso Watson, da estrutura do DNA, de alguma maneira poderá não ter reconhecido totalmente o trabalho de Franklin e, portanto, fica na especulação histórica. Esta cientista, bem que poderia ter tido também o Prémio Nobel por este facto, mas acontece que ela morreu bastante cedo, aos 38 anos, vítima de uma situação oncológica e, portanto, não pôde ganhar o Prémio Nobel. O Prémio Nobel foi para o Watson e foi para o Crick. Certo. O Watson era um biólogo, um zoólogo até na altura, e o Francis Crick é físico. E isso é muito interessante, quer dizer, ter sido, digamos, esta biologia molecular, a determinação das estruturas é importantíssima, deu-se um passo gigante, mas foi feito com um grande contributo da física. E isso é, digamos, ainda hoje uma marca muito forte da biologia, usa métodos da física, usa métodos da química. No fundo, a biologia trata da maquinaria molecular. Isso mesmo. Sim, a físico-química, portanto, e a sua interpotenciação a ter também aqui um voto no feminino. Eu provavelmente, do meu lado, vou fazer a última intervenção, mas gostava só de convocar ainda um facto do nosso tempo e uma experiência que eu e o Carlos temos no mundo universitário contemporâneo, em Portugal concretamente, que estamos felizmente convencidíssimos de uma prática neste momento nas universidades portuguesas e na cultura científica em que não há definitivamente discriminação de género. Ninguém ganha um concurso académico ou tem um artigo aceite ou não aceite hoje. Na nossa cultura, não em todas as culturas e portanto, não foi sempre assim. Mas ninguém, por ser mulher ou homem, tem mais ou menos oportunidades objetivamente. E, portanto, essa é uma conquista interessantíssima, apesar de algum caminho que ainda há a percorrer, tenho eu a opinião, no que diz respeito à liderança científica feminina, que desejavelmente irá acontecer mais. Sim, mas a história foi muito injusta para com as mulheres, em particular a história da ciência. Falámos aqui de prémios Nobel. A lista dos prémios Nobel informa sobre isso. Há mais de 150 prémios Nobel da área da química e praticamente todos tantos na área da física. E desses, na física houve 4 mulheres apenas. Falámos da Madame Curie, falámos da Maria Mayer e há só mais 2. E na química há 8. Portanto, são percentagens
muito, muito pequenas. A química mais feminina, apesar de tudo, em Nobres, não é? Sim, se formos a avaliar por este índice, 8. E isso é cerca de 4% dos prémios Nobel. E, portanto, 4% dos cientistas terem direito ao mais alto prémio é pouco. As coisas vão evoluindo, mas vão evoluindo muito lentamente. Por exemplo, no ano 2000 foi um ano particularmente bom para essa afirmação feminina, porque houve 4 mulheres que ganharam o Nobel em várias áreas científicas, 2 delas na química, Emmanuelle Charpentier, francesa, e Jennifer Doudna, americana, que descobriram uma técnica que é hoje muito atual, o CRISPR-Cas9, de edição genética, uma espécie de corta e cola para poder mudar o genético. E, recentemente, no ano de 2022, na química foi dado um prémio Nobel a outra senhora, a senhora Caroline Bertozzi, curiosamente filha também de um professor universitário, filho de peixe sabe nadar, mas que, de facto, trabalhou numa técnica que é uma técnica de reações ditas de clique, e ela conseguiu ligar essa técnica com fenómenos da biologia, com fenómenos da biomedicina. E, portanto, enfim, é a última prémio Nobel que temos. Nós só esperamos que venham mais, é justo que venham mais, porque os laboratórios, como o João disse, os laboratórios hoje são laboratórios em que, digamos, homens e mulheres participam da mesma maneira nesse grande empreendimento que é a descoberta científica. A descoberta científica é algo humano e seria extremamente injusto que não fosse feito de forma paritária. E quem sabe um dia não vai ser preciso fazer um tema como as mulheres na ciência, porque deixa de ser um tema e porque o protagonismo feminino é explícito e afirmado da mesma maneira do que no caso masculino. Lei Educação. Um ponto de encontro.